De volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, a entrada dos ministros, como no início de toda a sessão, dirigindo seus respectivos lugares, antes de oficialmente aberta a sessão plenária do dia, nessa quarta-feira, com a expectativa, como vimos, da retomada do julgamento de ação, que pede a confirmação da Lei de São Paulo, que instituiu o Dia da Consciência Negra como feriado, celebrado dia 20 de novembro. Já há 5 votos neste processo, que já foi julgado na semana passada. A continuação, portanto, dos votos pode ser encerrado ainda hoje. E nós vamos acompanhar tudo, além dos outros julgamentos, ao vivo, direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a 35ª sessão ordinária do plenário deste Supremo Tribunal Federal, neste 30 de novembro de 2022. Saúdo os senhores ministros, a senhora ministra Carmen Lúcia, o senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, em especial uma saudação aos estudantes das seguintes instituições de ensino: UNA Divinópolis, Minas Gerais, e Escola Waldorf Francisco de Assis, São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Saúdo também todos que nos assistem na forma telepresencial. Antes de submeter, senhores ministros, a ata da sessão anterior ao crivo de vossas excelências, quero fazer 2 registros. O primeiro é de manifestação de profundo pesar, como ontem já externei na sessão do Conselho Nacional de Justiça, pelo falecimento, na segunda-feira, do querido ministro Gilson Lângaro Dipp, extraordinária figura humana, conhecido pela cordialidade, a simplicidade e senso de humor. Como eu disse ontem no CNJ, as instituições são impessoais, mas são pessoas que fazem as instituições e nelas projetam suas qualidades. Conheci o ministro Gilson Dipp ainda nos bancos acadêmicos, na Faculdade de Direito de Porto Alegre. Ele era um pouco mais velho do que eu e o seu irmão Hamilton, era meu colega de turma. E depois com ele convivi ainda como juiz do trabalho no Rio Grande do Sul. Na época, ele advogava também perante a Justiça do Trabalho. Posteriormente, ele foi alçado pelo 5º Constitucional ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mais adiante ao Superior Tribunal de Justiça, onde ficou de 1998 a 2014, quando de sua aposentadoria, com a marcante passagem também pelo CNJ de 2008 a 2009, na condição de Corregedor Nacional de Justiça, quando ajudou a revolucionar o nosso sistema de justiça, promovendo a produção de conhecimento factual e estatístico sobre as atividades judiciárias. Lembro que o ministro Dipp realizou audiências públicas para ouvir a população de 15 estados sobre o funcionamento do Poder Judiciário, abrindo as portas da instituição às críticas dos jurisdicionados, e também tomou medidas firmes para equacionar em âmbito nacional problema sério advindo da delegação dos serviços notariais e de registro sem concurso público. Também em 2012, chefiou a Comissão Nacional da Verdade, instituída para passar a limpo as violações de direitos humanos ocorridas no Brasil entre 1946 e 1988. Ainda entre 2011 e 2013, o ministro Dipp atuou no Tribunal Superior Eleitoral, onde proferiu votos inovadores sobre proteção da liberdade de imprensa e de manifestação. Do ponto de vista jurisdicional, no Superior Tribunal de Justiça, de que ele foi vice-presidente, ficou marcado pela excelência com que conduziu os julgamentos,
pelo conhecimento jurídico profundo e pela visão humanista aplicada ao direito penal, qualidade que lhe valer um convite para presidir a Comissão de Juristas criada pelo Senado para preparar a reforma do Código Penal, cujos trabalhos se encerraram em 2012 com a apresentação de projeto focado no combate ao crime organizado e na lavagem de dinheiro. Solon, o poeta grego, disse que não há consolo em chorar pela perda de alguém querido, mas é por isso mesmo que choramos. Desde segunda-feira passada, o Poder Judiciário não encontra consolo, porque é impossível consolar-se, mas a saudade, ao menos, diminui com as justas homenagens que a ele têm sido prestadas. Nossa solidariedade, nosso abraço a toda a família e amigos do ministro Gilson Lângaro Dipp. O segundo registro, senhores ministros, senhora ministra, ministro Toffoli, seja bem-vindo, diz com o lançamento nesta sessão da bibliografia, legislação e jurisprudência temática sobre o tema consciência negra, no âmbito das homenagens promovidas por ocasião do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data, todos sabemos, e a partir do magnífico voto da ministra Carmen Lúcia na última assentada, sobre o tema correlato, foi acentuado que o Dia da Consciência Negra, o dia 20 de novembro, é uma data que representa um importante marco para a reflexão sobre a origem do povo brasileiro, os avanços e as futuras ações para erradicar do país qualquer forma de discriminação racial. Nessa linha, celebramos no CNJ, na última sexta-feira, dia 25, o Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial, firmado inicialmente com o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho e com a adesão subsequente dos demais tribunais brasileiros. Nesse contexto de engajamento do Supremo Tribunal Federal na promoção da equidade racial é que foi produzida esta publicação com destaque, peço que Vossas Excelências olhem com atenção, com destaque para a foto da capa, assinada por Sebastião Salgado, que retrata uma mulher do grupo Rimba em Orutanda, Namíbia, 2005. Agradecimentos especiais ao artista que cedeu gratuitamente os direitos de utilização da obra fotográfica para compor esta iniciativa editorial do Supremo. A obra apresenta conteúdo de doutrina e legislação com o fim de divulgar as fontes de informação que contribuem para a ampliação dos conhecimentos a respeito do tema perante a sociedade. Além disso, a disponibilização de conteúdo jurisprudencial recente e atual para auxílio na compreensão de como essa Corte Suprema e seus órgãos colegiados aplicam as normas constitucionais, processuais e regimentais relacionadas à matéria. Finalmente, a jurisprudência internacional referente a casos que analisam os limites entre a liberdade de expressão e a ofensa racial, os direitos de grupos raciais, bem como a aplicação do princípio da igualdade ante a discriminação em múltiplos aspectos da vida humana. Com essa publicação, o Supremo Tribunal Federal espera contribuir, por meio da difusão de conhecimento, com a efetiva concretização da igualdade, no caso específico racial, na sociedade brasileira. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 37ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 24 de novembro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 10h30, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares sobre eventual complementação ou retificação a fazer na ata. Nada havendo, declaro aprovada e chamo para a continuidade de julgamento a arguição de descumprimento de preceito fundamental 634, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Consta da nossa papeleta que, após os votos dos ministros Carmen Lúcia, relatora, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux e Dias Toffoli, que convertiam a apreciação do pleito de medida cautelar em julgamento de mérito, conheciam da arguição de descumprimento de preceito fundamental apenas quanto ao artigo 9º da Lei 14.485 de 2007 do município de São Paulo, e na parte conhecida julgavam procedente o pedido formulado, declarando constitucional esse dispositivo, pelo qual instituído o feriado do Dia da Consciência Negra, e dos votos divergentes dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, que não conheciam da ADPF e, caso vencidos, julgavam improcedente o pedido, o julgamento foi suspenso. Hoje retomamos a partir do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que está com a palavra. Muito boa tarde, presidente, ministra Rosa Weber, boa tarde, ministra Carmen Lúcia, cumprimento todos os colegas, cumprimento o doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, cumprimento a nossa secretária de plenário, doutora Carmen Lilian, e saúdo os eminentes advogados que igualmente estiveram na tribuna. Presidente, eu trago um voto breve, a matéria já foi amplamente exposta e as questões já estão claras. É aqui uma arguição de descumprimento de preceito fundamental contra duas leis do município de São Paulo que instituíram o Dia da Consciência Negra. Uma dessas leis foi revogada e daí a razão pela qual a eminente relatora encaminhou no sentido do conhecimento parcial, porque, evidentemente, a lei estando revogada já não será o caso de se apreciar a sua inconstitucionalidade. A justificativa, os ilustres advogados que estiveram na tribuna, doutor Paulo André Moreira de Souza e a senhora subprocuradora-geral, doutora Lindora Maria de Araújo. A justificativa para a ação, para o cabimento da ADPF, seria a existência de ações e decisões judiciais que eram no sentido de considerar formalmente inconstitucional essas leis, por entender que a competência legislativa seria da União. Salvo engano meu, esse foi também um entendimento perfilhado por todos os que se manifestaram, o entendimento de que a competência seria da União foi um entendimento manifestado por votos dissidentes do ministro André e do ministro Cássio Nunes Marques. De fato, presidente, há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a instituição de feriados, por sua repercussão sobre o direito do trabalho, seria efetivamente uma competência federal, uma competência legislativa da União, e eu não acho que nós estejamos aqui, na linha do encaminhamento da relatora, superando esse precedente. O que acho que existe aqui é uma distinção importante a ser feita em relação à regra geral. Eu acho que o Supremo, embora possa reverter os seus próprios precedentes, como regra geral, deve seguir os seus próprios precedentes, a menos que existam circunstâncias fáticas ou jurídicas, no caso concreto, que possam justificar essa mudança de entendimento ou a diferenciação em relação ao precedente que existe.
aqui acho que nós não estamos superando um precedente, mas fazendo uma diferenciação que considero muito importante. Qual é a distinção? É a maneira como a questão do racismo e como a questão da cultura afro-brasileira é tratada pela própria Constituição com um destaque diferenciado. A Constituição brasileira, ela genericamente consagra como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, inciso 3, no artigo 2º, 4º, como objetivo fundamental da República, promover o bem de todos, sem preconceito de raça. No artigo 5º, caput, consagra a igualdade como direito fundamental. E no artigo 5º, 42, fala a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Não é difícil perceber que a Constituição brasileira reiteradamente fala na questão da igualdade. E há uma razão específica para isso. Freudianamente, o desejo é a falta. E, portanto, a Constituição precisa repetir isso muitas vezes, porque esse tem sido um problema histórico, atávico, na formação brasileira. Por essa razão, presidente, nós aqui no Supremo já temos chancelado em oportunidades diversas a validade das ações afirmativas. Fizemos isso no caso do acesso às universidades públicas e do ProUni, no acordo da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Fizemos isso na questão do acesso aos cargos públicos com reserva de vagas no concurso, num processo da minha relatoria. O Supremo tem chancelado as ações afirmativas, eu assim penso, por 3 razões essenciais, que também nos levaram no Tribunal Superior Eleitoral, ainda sob a minha presidência, mas com a companhia boa, excepcional, dos ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes, a também estabelecermos um direcionamento de verbas mínimas para as campanhas políticas de pessoas negras. Todas essas ações afirmativas, elas se fundaram em, eu penso, 3 premissas importantes. A primeira, a existência de uma dívida histórica, talvez impagável, em relação às pessoas de origem africana pela escravização a que foram submetidos, trazidos à força para o Brasil. Em segundo lugar, pelo racismo estrutural que decorreu da maneira absolutamente irresponsável com que se deu a abolição da escravização, sem nenhum esforço de integração dessas pessoas à sociedade. Ainda recentemente li que nem mesmo o acesso às escolas públicas era assegurado a essas pessoas, porque era um espaço privativo das pessoas brancas. Portanto, a marginalização e a subalternidade não foram frutos do acaso, mas de posturas adotadas pela sociedade e pelo Estado brasileiro. Pois não, ministro Toffoli? Me permite uma parte? Sempre. Ministro Luiz Roberto Barroso. Alô? Som? Agora sim. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimentando a todos na pessoa da nossa presidente. É curioso notar que no século XIX, quando o movimento abolicionista se aproximava do seu sucesso, a legislação eleitoral permitia que todo homem livre, letrado ou iletrado pudessem votar. Pessoa do sexo masculino, livre, e não havia distinção de letrado e de iletrado. Quando Vossa Excelência tocou no assunto do não acesso à escola pública por parte dos negros, tem a ver também com uma possibilidade de acesso ao poder político democrático. Porque em 1881 se aprovou a Lei Saraiva. E a Lei Saraiva, que embora tenha sido saudada como uma lei que tenha abolido o chamado colégio eleitoral ou a eleição indireta, censitária, ela trouxe a necessidade de ser eleitor que o homem livre fosse letrado. E, com isso,
arcabouço de número de eleitores, que até 1880 era de 10% da população brasileira, em 1880, a partir de 1881 passou a ser 3% da população brasileira. Muito importante a observação do ministro Toffoli, lembrando, ainda no domínio eleitoral, que as mulheres não votavam nessa época, que excluía 50% da população, e os analfabetos também não votavam, que ia outro tanto percentual. E o voto ao analfabeto só foi dado em razão da emenda 26 à Constituição de 67, proposta de emenda constitucional encaminhada ao Congresso Nacional pelo presidente José Sarney, que retornou em 1985 a possibilidade do analfabeto votar. E isso mudou o nosso país. Obrigado pela intervenção, ministro Toffoli. Mas, dizia eu, então, presidente, nós legitimamos ao longo do tempo as ações afirmativas, primeiro pela dívida histórica em relação à escravização, segundo pelo racismo estrutural, marginalização e subalternidade que resultaram da não integração dos ex-escravos à sociedade, inclusive, sobretudo, pela via da educação, e também por um elemento que eu considero muito importante, presidente, que é o imperativo de se criarem símbolos de sucesso negros, símbolos de sucesso de origem africana, que sirvam de motivação e de inspiração para o imenso percentual de pessoas que assumem e que se identificam com essa formação étnica, assim digamos. Sem mencionar que se cerca de 50% da população se considera preta ou parda, a ampliação de acesso e de possibilidades e de reconhecimento a essas pessoas tem o potencial de dobrar o PIB do país, simplesmente dando a elas as oportunidades que não tiveram, de modo que, se não fosse por humanismo, poderia ser por interesse a incorporação imperativa dessa ampla parcela da população ao reconhecimento e ao acesso aos bens civilizatórios e de consumo. Portanto, o Supremo, a Constituição trata diferenciadamente a questão da comunidade negra e o Supremo também trata, na sua linha interpretativa, de maneira diferenciada por reconhecer a constitucionalidade das ações afirmativas. E, nesse caso específico, presidente, já caminhando para o fim, não tem necessidade de me alongar aqui, há normas constitucionais específicas que, a meu ver, também legitimam esta, digamos, exceção à regra geral de que os feriados são federais, no caso da Lei Municipal do Dia da Consciência Negra. É que a cultura negra, sua história e suas lutas são fatos constitutivos da história brasileira e sua preservação é competência comum dos 3 níveis de governo, de acordo com o artigo 23, inciso 3 da Constituição. Em segundo lugar, o município, pelo artigo 30, inciso 1, tem competência para promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local. E a população negra teve um papel muito importante na construção do município de São Paulo, como teve quase que no Brasil inteiro. E muitas outras comunidades tiveram uma presença negra marcante. E, portanto, é importante lembrar que num país que tem feriado para quase tudo, não existe um feriado para reverenciar a consciência negra. O próprio Dia de Zumbi não é considerado um feriado nacional. De modo que eu acho que nós estamos diante de uma hipótese em que o distinguishing se impõe, lembrando, por fim, o artigo 215, parágrafo 1º da Constituição, que é citado no voto da ministra Carmen Lúcia, e esse artigo 215, ele, no parágrafo 1º, diz que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares indígenas e afro-brasileiras, e no parágrafo 2º, a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Essa lei, como regra, será uma lei federal, mas aqui, como exceção, admite-se que possa ser uma lei municipal. Eu, portanto, presidente, estou
acompanhando a relatora para conhecer parcialmente da ação, acompanhar e cumprimentar a relatora pelo voto. Eu conheço parcialmente da ação e, na parte conhecida, eu julgo procedente o pedido para declarar a constitucionalidade do artigo 9º da Lei 14.485, de 2007, do município de São Paulo, tendo como tese subjacente ao julgamento a seguinte: é constitucional a instituição de feriado municipal para comemoração do Dia da Consciência Negra. É como voto, presidente. Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso e colho agora o voto do ministro Ricardo Lewandowski. A senhora me deu a palavra, senhora presidente? Muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência e, em sua pessoa, cumprimento todos os demais presentes. Presidente, eu trago um voto relativamente longo, denso. Peço licença para não lê-lo, até porque os votos que me precederam foram muito verticais, muito substantivos, e eu repetiria grande parte daquilo que já foi veiculado nestes votos. Eu vou pedir vênia, divergência e acompanhar a eminente relatora. Eu, além dos argumentos que já foram aduzidos pelos colegas e colegas que me precederam, eu estou sublinhando aqui, senhora presidente, que, além destas questões que já foram, portanto, ventiladas, este dispositivo da lei local, ela homenageia também o direito ao lazer. O direito ao lazer, senhora presidente, eminentes pares, que se encontra expressamente estampado no artigo 6º caput da nossa Constituição, no artigo 217, parágrafo 3º e artigo 227. E todos esses artigos referem-se ao direito ao lazer como sendo um dever do Estado, e aí compreendido o Estado como gênero, pelo menos na nossa federação, compreendendo os 3 níveis político-administrativos da nossa federação. E esse dispositivo também, senhora presidente, homenageia o direito à cultura, o acesso aos bens culturais, que se encontra também consignado no artigo 216 da nossa Constituição, com a mesma dicção: compete ao Estado, é dever do Estado. Portanto, o município agiu, como já foi dito aqui, integralmente dentro da sua competência constitucional ao estabelecer este feriado local, que é um feriado muito importante, que homenageia a consciência negra, é um momento de reflexão sobre o tema, está, portanto, dentro das competências do município, como eu disse, não desbordou dos lindes constitucionais. É o mesmo entendimento, senhor presidente, que se aplica aos feriados em comemoração aos santos padroeiros das cidades, sempre em conformidade com os interesses das distintas localidades e reconhecendo-se, então, na medida que nós placitamos ou referendamos este entendimento quanto à constitucionalidade do artigo 9º da Lei 14.485, nós homenageamos a importância que a Constituição assegura a este ente federado, qual seja o município. Então, senhor presidente, eu faço várias considerações, peço vênia para não verticalizá-los e termino assentando que conheço parcialmente da ação. Na parte conhecida, julgo procedente o pedido para declarar a constitucionalidade do dispositivo atacado, ao qual fiz referência há pouco. É como voto. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski e passo agora a palavra ao nosso decano, ministro Gilmar Mendes, para que profira seu voto. Boa tarde, presidente. Cumprimento também a eminente relatora, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados. E eu digo o seguinte, presidente, a questão controvertida nestes autos consiste em definir se o município pode, à luz do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, instituir feriado local não previsto expressamente no rol de hipóteses autorizadas pela Lei Federal no 9.093 de 95.
No caso concreto, a discussão desdobra-se em torno das leis 14.485, de 2007 e 13.707, de 2004, no município de São Paulo, que criaram o Dia da Consciência Negra naquela localidade. O tema em debate não é novo nesta Corte. O plenário do Supremo já enfrentou, inclusive, em sede de controle concentrado, controvérsias envolvendo o alcance da competência legislativa municipal para instituir feriados locais. Não desconheço também que este tribunal tem emprestado significado maior à necessidade de uniformização da matéria, enquadrando a criação de feriados no campo do direito do trabalho, considerando sua implicação na relação de emprego. Foi o que decidiu a Corte no julgamento da ADI 4820, da relatoria do ministro Dias Toffoli, e na ADI 3940, de minha relatoria. Penso que essa jurisprudência, todavia, presidente, deve ser revisitada por este colegiado, se não para a reversão do entendimento, ao menos que seja possível efetuar a distinção do precedente no caso concreto, de modo a assegurar que o exercício da competência legislativa da União desenvolva-se em consonância com a Constituição Federal. Compreendo as razões que levaram este tribunal a enquadrar o tema no âmbito do direito do trabalho. A instituição de feriados efetivamente apresenta reflexos importantes no mercado de trabalho e seu exercício limitado por autoridades locais pode mostrar-se desarrazoado, exigindo em alguma medida o equacionamento de interesses em conflito, o que se fez em detrimento da autonomia local. Todavia, a leitura que aborda a criação de feriados apenas sob o ângulo do direito do trabalho é, em determinadas circunstâncias, demasiadamente reducionista. Os feriados desempenham função simbólica importante no imaginário social, exaltando valores e convidando os cidadãos à reflexão sobre lutas sociais e marcos históricos. É o que ocorre, por exemplo, com os feriados nacionais de 1º de maio, Dia do Trabalho, 7 de setembro, Dia da Independência, 15 de novembro, Proclamação da República. Não se trata apenas da suspensão da jornada de trabalho, mas sim da promoção de valores essenciais à convivência cívica e ao Estado democrático de direito. E é natural, em uma federação, que os entes regionais e locais também identifiquem esses valores e datas, delimitando-os a partir de suas vivências coletivas. Nesse contexto, o legislador federal, ao editar a Lei 9.093 de 95, não captou esse movimento em sua integralidade. Limitou-se a reconhecer as datas alusivas à criação de estados e municípios, restringindo as celebrações locais a 4 feriados religiosos. No que se argumentou até aqui, não é difícil perceber que as datas marcantes para as comunidades locais não são apenas religiosas, o que, aliás, tampouco seria possível a partir da necessária perspectiva laica, envolvendo também momentos políticos e sociais marcantes de sua história. Basta observar que, a rigor, a lei federal não contempla datas especiais para entes federativos, como a Revolução Farroupilha, Vossa Excelência sabe, 20 de setembro, a Revolução Constitucionalista, de 32, 9 de julho, feriados nos estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo, respectivamente. Assim, é necessário que a interpretação da competência legislativa dos entes federativos para a criação de feriados contemple esses aspectos importantes do tema, de modo a evitar que o exercício da competência privativa da União no âmbito do direito do trabalho não tolhe iniciativas que busquem promover marcos históricos e valores constitucionais. Em síntese, há que se reservar certa margem interpretativa que permita, ainda dentro da jurisprudência centrípeta do Supremo sobre o tema, que circunstâncias específicas possam ser diferenciadas e validadas. Penso que estamos diante da situação que impõe a distinção em relação à jurisprudência desta Corte. Com efeito, as leis municipais impugnadas nestes autos criaram o Dia da Consciência Negra. A data busca promover a reflexão sobre o racismo e a conscientização das lutas do povo negro contra as desigualdades decorrentes do modelo escravagista no país, bem como para celebrar
a importância cultural, religiosa e econômica da população negra para a formação do Brasil contemporâneo, que já foi acentuado no voto da eminente relatora e também dos que a seguiram. O Supremo reconheceu, no julgamento da ADC 41, relator ministro Roberto Barroso, a necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. É inequívoca, portanto, a relevância da data na promoção de valores e objetivos fundamentais preconizados pela Constituição de 88. O artigo 3º, inciso 4º, estabelece que constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O caput do artigo 5º prevê ainda que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Convém salientar, neste ponto, que não apenas a Constituição Federal, mas também as convenções internacionais a que aderiu o Estado brasileiro, impõem-lhe o dever de combater todas as formas de discriminação racial. Reportam especialmente a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial e a Convenção Interamericana contra Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância. E transcrevo e digo, esses preceitos constitucionais e do direito internacional, a par de regerem as relações entre particulares e dos cidadãos com o Estado, impõem às autoridades públicas o dever de elaborar e executar políticas públicas que concretizem esses valores, inclusive mediante a educação e conscientização da população. E a formalização de datas comemorativas e feriados é um dos principais instrumentos à disposição dos Estados para alcançar esse objetivo. Assim, a lei municipal impugnada, nesta arguição, busca implementar obrigações constitucionais e internacionais do Estado brasileiro, mostrando-se integralmente consentânea com o plexo de normas que balizam a atividade legislativa dos entes federativos. A bem da verdade, causa espécie que a União não tenha legislado no sentido de transformar em feriado nacional data comemorativa positivada em mais de 1.000 municípios e 5 estados. A inércia do ente central não pode implicar a rejeição de iniciativas locais que buscam justamente concretizar os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Por isso, presidente, estou acompanhando o brilhante voto proferido pela eminente relatora e julgo também procedente o pedido para declarar a constitucionalidade do artigo 9º da Lei 14.485 de 2007 do município de São Paulo. É o meu voto, presidente. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes e agora cabe-me votar. Eu poderia limitar-me a, elogiando o voto, como eu já disse, belíssimo, da ministra Carmen Lúcia, subscrever as razões de Sua Excelência quanto ao distinguish que efetuou para efeito de compreender constitucional a lei do município do Estado de São Paulo, que instituiu como tal o Dia da Consciência Negra. Mas eu me permito, até porque nós estamos encerrando hoje o mês, né, da consciência negra e em reforço a todo esse movimento no sentido da igualdade racial, eu me permito sublinhar, ainda que, repito, de forma desnecessária, tamanha a profundidade dos votos, todos que me precederam, inclusive dos 2 votos divergentes, porque tanto o ministro André Mendonça quanto o ministro Nunes Marques sublinharam a importância da data em termos, inclusive, culturais para o Brasil. Mas eu me permito, e até porque eu vou falar um pouquinho da minha terra, do Rio Grande e dos gaúchos, só enfocar nesse específico ponto e de uma forma bastante breve algumas razões que eu alinho a tudo quanto já foi dito, mas
acompanhando o voto da eminente relatora. Então, eu só relembro aqui que o Dia Nacional da Consciência Negra, que se celebra em 20 de novembro, se faz em homenagem à data do falecimento de Zumbi dos Palmares, liderança negra do Quilombo dos Palmares, símbolo de luta, resistência e, sobretudo, de liberdade, de organização sociopolítica própria com a ocupação de espaços por negros livres. O Quilombo dos Palmares, todos sabemos, localizou-se na Serra da Barriga, na região do Sertão Alagoano, e abrigou escravizados que, em fuga, obtiveram ali a liberdade tão almejada. Explica Itan Cruz, historiador da Universidade Federal da Bahia, que o marco fixado no dia 20 de novembro surgiu como uma alternativa às comemorações do 13 de maio para um grupo de jovens negros gaúchos, que compuseram o Grupo Palmares de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no começo da década de 1970. A ideia era celebrar a consciência negra no dia em que Zumbi, uma emblemática liderança preta do Brasil colônia, foi assassinado por aspirar a uma sociedade independente do domínio branco europeu. Já o advogado Antônio Carlos Cortes, um dos fundadores do Grupo Palmares, assevera, aspas, para os gaúchos já passava da hora de romper com a ideia de liberdade concedida, substituindo-a por uma concepção de liberdade conquistada, já que, segundo afirma, aspas, a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1988, foi uma abolição incompleta, pois não garantiu assistência ou apoio governamental para o acesso a terras, educação e trabalho a mulheres e homens antes escravizados, o que foi agora, nessa sessão, inclusive, salientado no voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Prosseguiu dizendo que, em uma análise de aspectos culturais e religiosos, Manuelita Hermes, que é a nossa assessora-chefe da Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, e Júlio César Soares da Silva, historiador, ao se debruçarem sobre a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, localizada em Salvador, construída durante os séculos XVIII e XIX por negros escravizados, com a simbologia de uma capela com duas torres, signo de grande importância à época, enfatizam que a religião foi um dos aspectos do encontro entre a cultura negra africana e a cultura branca europeia. Para o africano, ela representou a possibilidade de abertura na estrutura social montada pelo colonizador branco, através da qual percebia a perspectiva de manter seus valores culturais. E conclui, quanto ao momento presente, que há mais de um século da formal abolição da escravidão no país, a premente necessidade de conciliar as agruras de um passado escravagista e colonial com uma sociedade que não absorveu a lição de pavimentar um caminho de igualdade material para os negros. Isso porque a abolição foi consumada sem a efetivação de um projeto de acolhida e de inserção dos ex-escravizados na estrutura social. Lançados à própria sorte, não houve acesso aos direitos fundamentais e tampouco o abraço institucional que os garantisse. Desse modo, delineou-se uma clara deficiência democrática. Inexistiu, pois, uma efetiva abolição, ou melhor, uma democracia da abolição. Fecho aspas. E aí eu concluo que, desse modo, o Dia Nacional da Consciência Negra representa a construção de uma virada histórica, com foco não no aspecto negativo
referente ao regime escravocrata, que macula o passado brasileiro, mas sim no traço positivo referente à liberdade, inclusive religiosa, a força, a liderança, a resistência, a resiliência, a cultura e a superação das adversidades que foram duramente impingidas aos negros, características que atravessam a negritude brasileira a ser veementemente celebrada em todo o território. Né? E aí eu prossigo, eu trago um longo voto escrito, mas eu só queria fazer esse pequeno registro em reforço ao quanto destacado nos votos que me antecederam especificamente com relação a esse ponto. Também no meu voto escrito eu abordo a possibilidade de considerarmos o Dia da Consciência Negra como um feriado de índole religiosa para a própria cultura africana, e, nessa medida, nós poderíamos entender, na Lei Municipal de São Paulo, a data como o 4º feriado religioso que se autoriza sejam definidos pelos entes municipais. Embora na lei haja menção a 5, na verdade, um deles estando abrangido, né, por força de lei superveniente, não a lei municipal, mas por legislação superveniente, a própria lei que definiu a possibilidade de 4 feriados religiosos escolhidos por município, né, diante de um desses feriados, que no caso é a Sexta-feira da Paixão, já ser um feriado nacional, ainda que religioso, haveria também, por esse enfoque, a possibilidade de considerar e já reputar por si só constitucional a lei municipal paulista. Mas fica no meu voto escrito, que eu juntarei aos autos, e eu proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, conheceu em parte, em primeiro lugar, por unanimidade, converteu a apreciação do pleito de medida cautelar em julgamento de mérito. E, por maioria, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental apenas quanto ao artigo 9º da Lei 4.485 de 2007 do município de São Paulo, e na parte conhecida, julgou procedente o pedido formulado, declarando constitucional este dispositivo, pelo qual é instituído o feriado do Dia da Consciência Negra. Vencidos os ministros André Mendonça e Nunes Marques, que não conheciam da DPF e, caso conhecida, julgavam improcedente o pedido. Julgamento encerrado. Senhores ministros, eu proponho agora, temos tempo, que passemos ao exame do habeas corpus 166.373, que eu apregoo, onde nos resta apenas a definição da tese. Então, chamo a julgamento, em continuidade, ao habeas corpus 166.373, procedente do Paraná, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, em que paciente Márcio de Almeida Ferreira e impetrante Marcos Vidal de Freitas Criciúma. Na verdade, esse julgamento já foi encerrado. Ministro Edson Fachin, eu ia passar a palavra a Vossa Excelência, mas também eu posso proceder à leitura. Assim, facilitamos, pelo menos num primeiro momento, o trabalho e, logo após, passo a palavra a Vossa Excelência. Como Vossa Excelência bem entender, presidente, assim está de bom tamanho. Muito obrigado. Agradeço, ministro Edson Fachin, e procedo aqui à leitura do que consta da nossa certidão de julgamento. O tribunal, por maioria, concedeu a ordem de habeas corpus para anular a decisão do juízo de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja,
Primeiro a acusação, depois o delator e, por fim, o delatado, nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão. Vencidos os ministros Edson Fachin, relator, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. Prosseguindo no julgamento e após proposta feita pelo ministro Dias Toffoli, então presidente, o tribunal, por maioria, decidiu pela formulação de tese em relação ao tema discutido e votado neste habeas corpus, já julgado. Vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o julgamento foi suspenso para a fixação de tese em assentada posterior. Então, a palavra agora, sim, ministro Luiz Edson Fachin, para Vossa Excelência, se quiser fazer alguma observação ou complementação, enfim, um encaminhamento que julgar mais adequado. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, o senhor Procurador-Geral da República, advogados e advogadas. Senhora presidente, Vossa Excelência vem fazer uma síntese exata desse habeas corpus 166373, que originariamente estava sob minha relatoria. Com Vossa Excelência bem posicionou, submetido o mérito ao julgamento nesse plenário, restei vencido na companhia de eminentes colegas, prevalecendo o voto primeiro divergente lançado do ministro Alexandre de Moraes, que se tornou, portanto, redator para o acordo. Naquela sentada, presidida pelo eminente ministro Dias Toffoli, propôs a fixação de uma tese. Restou debatida esta possibilidade e a tese sobre a fixação da tese restou vencedora. Vencido, aliás, por registro, o eminente ministro redator para o acordo. Nada obstante vencido, na sentada de hoje, embora conste meu nome como relator, a rigor, a palavra é de Sua Excelência, o eminente ministro Alexandre de Moraes, que, embora vencido, traz tese que se alinha com a fixação majoritária do conteúdo que foi desatado quanto ao mérito. Então, senhor presidente, era desnecessária a minha intervenção, faço apenas esse transcurso, almejando que, do ponto de vista formal, concluído esse julgamento, conste, inclusive, nas anotações respectivas, que Sua Excelência é redator para o acordo, o que ainda não se fez porque o julgamento não acabou, por isso continua formalmente sob minha relatoria. Muito obrigado, Vossa Excelência. Muito obrigada, ministro Luiz Edson Fachin, sempre é muito bom ouvi-lo. Na verdade, o ministro Alexandre de Moraes apresentou o primeiro voto que saiu vencedor. Sua Excelência ficou vencido apenas quanto à tese de que não deveria ser fixada uma tese, mas em termos de conteúdo do habeas corpus, a posição do ministro Alexandre de Moraes terminou majoritária e por isso eu passo a palavra à Sua Excelência para que proponha então a tese. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, eminentes colegas, cumprimento o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Presidente, como Vossa Excelência recordou, e o ministro Edson Fachin, aqui fora discutido a questão da ordem de apresentação das alegações finais. E, por maioria, se entendeu, nos termos do meu voto, primeiro voto divergente do eminente relator, que o réu teria o direito de falar por último, que isso estaria contido no exercício pleno da ampla defesa, inclusive em falar depois do delator ou colaborador premiado. Também ficou definido, isso foi objeto de um debate importante, também foi definido que a não observância dessa sequência acarretaria nulidade desde que tivesse ocorrido o pedido do réu. Ou seja, os processos em que a defesa não solicitou falar por último, esses processos
ficou decidido que seriam absolutamente válidos. Nos processos em que ela solicitou falar após o colaborador ou delator, isso não foi deferido, aí sim haveria nulidade. Acho que é importante esse corte, porque isso foi muito discutido nos debates. Levando em conta esses dois pontos importantes, eu sugiro a fixação da seguinte tese, que inclusive já passei a todos os colegas. Havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado, os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade. É a proposta, presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Pois não, ministro. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos a todos e agora especialmente ao relator e ao eminente ministro Alexandre de Moraes. Eu recebi antecipadamente a proposta de tese de Sua Excelência e hoje, examinando-a logo de manhã, eu tive uma certa dúvida e acredito que há aqui uma expressão que pode levar a uma certa ambiguidade e que eu proporia, com devido respeito, com a devida vênia, a sua ablação. Aqui nós estamos dizendo o seguinte: havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado, os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade. Esta expressão, no momento processual adequado, a mim me parece que pode causar uma certa perplexidade e levar a uma certa discricionariedade do juiz em determinar qual seria o momento adequado. Ou nós retiramos essa expressão, e me parece que não teríamos prejuízo nenhum, ou então faríamos referência ao dispositivo do CPP, do Código de Processo Penal, que trata das alegações finais. Então, eu penso que se nós redigíssemos a tese simplesmente dizendo o seguinte: havendo pedido expresso da defesa, vírgula, os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade. Tiraríamos, então, esse momento processual adequado, salvo melhor juízo. Permite, presidente. Na verdade, essa foi a grande discussão após o julgamento, porque, fixada a tese, se agora o réu, já em sede recursal, pedir essa nulidade, não é nulidade mais. Então, o momento processual adequado é o momento da apresentação, quando o juiz abre o prazo para alegações finais, ele deve se manifestar. Olha, eu só vou falar e peço para me manifestar após o delator. O que foi muito discutido foi exatamente evitar nulidades em todos os casos em que o réu não pediu. Nem ele próprio pediu, seu advogado não pediu, então não poderia arguir agora, é um prejuízo não existente. Não, eu concordo com esse aspecto, data vênia, e acho que perfeitamente... Posso ajudar? Acho que vou... Pois não, pois não. Acho que nós estamos de acordo que o momento processual adequado seria a abertura para as alegações Exatamente. finais. Exatamente. Então, eu acho que resolveria o problema suscitado pelo ministro Lewandowski se nós colocássemos entre parênteses aqui, o CPP, artigo tal. Isso. E aí estava resolvido. Havendo pedido expresso da defesa, os réus têm direito, por exemplo. No momento processual A gente já diz qual é o momento adequado. Abre, entre parênteses, o dispositivo do CPP. Ou na forma do artigo X do CPP, que, salvo engano, é o 403, parágrafo 3º. Se alguém souber qual é o artigo, a gente agradece. 403. Perdão. Não sei, o ministro Ricardo que está... Agora... Eu estou sem o CPP aqui. Exatamente. Colocaríamos o 403. Parágrafo 403. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferida, serão oferecidas alegações finais, orais por 20 minutos, pela acusação prorrogáveis por mais 10, tal. Não é o 403. 403, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. O juiz poderá considerar... eu acho que o 403 como um todo, porque mesmo oralmente também deve ser após o colaborador. Então, colocaremos o 403. Perfeito. Assim não teríamos dúvida nenhuma quanto ao momento adequado, que é o momento previsto na legislação processual penal. Ficaria assim, ministro Lewandowski. Havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado, CPP, artigo 403,
os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade. De acordo. Também de acordo. Todos de acordo? Senhora Presidente, de acordo. Nesse caso, eu fiquei vencido parcialmente quanto à aplicação retroativa desse entendimento. Mas estou de pleno acordo com a tese e acho que é muito importante nós fixarmos a tese, acho que o tribunal fez bem, porque serve de orientação para todos os tribunais e vamos evitar uma enxurrada de nulidades, Na como linha do que conversamos hoje Vossa pela manhã. Excelência defendeu hoje na brilhante manifestação no nosso encontro sobre precedentes. O ministro Luiz Roberto sustentou a importância da tese, da fixação de tese. E estamos aqui no habeas corpus a fixar a tese. E até citei, Vossa Excelência, ministro Gilmar, porque esse é um caso que vai muito ao encontro do que Vossa Excelência sustenta, que é tornar as decisões, mesmo em processos subjetivos, em alguma medida, pelo menos, vinculantes. E aqui, ao fixarmos a tese, é o que nós estamos fazendo. E em matéria de questões formais, isso tem uma enorme repercussão. Já discutimos aqui, por exemplo, um habeas corpus sobre a progressão de regime, no qual declaramos a inconstitucionalidade da impossibilidade de progressão nos crimes hediondos. Eu me lembro que, encerrada a sessão, encerrado o julgamento, o tribunal houve por bem mandar aplicar de forma genérica, autorizando que cada ministro fizesse essa aplicação individualizada. Portanto, era uma orientação, até porque todos nós acumulávamos um número significativo de processos tratando do mesmo tema, né? Então, acho que é fundamental que a gente avance, como tem também um ponto, até recentemente eu fiz uma adaptação, acho que um voto do ministro Barroso, no sentido, hoje perde um pouco de relevância, de não distinguir para os fins gerais a declaração de inconstitucionalidade posta em processo com repercussão geral, daqueles outros em que declaramos inconstitucional, embora sem que o processo tenha sido reconhecido como de repercussão geral. A mim me parece que se o plenário do Supremo declara a inconstitucionalidade de uma dada lei, isso é suficiente, toliter quaestio, para todos os fins. Obrigada, ministro. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite, eu aqui, eu estava observando, e a dúvida também que remanesceu, nós temos nos tribunais superiores uma lei específica que trata da tramitação dos processos penais e outros procedimentos também, que é a Lei 8.038. E a Lei 8.038 se refere também a um prazo de alegações finais, sendo talvez o artigo 11, salvo engano, que diz o seguinte: realizadas as diligências ou não sendo essas requeridas, nem determinadas pelo relator, serão intimados a acusação e a defesa para, sucessivamente, apresentar no prazo de 15 dias alegações escritas. Isso, a meu ver, corresponde às alegações finais no Código de Processo Penal, que rege o procedimento nas instâncias inferiores da Justiça. Eu não sei se deveríamos fazer também referência a este artigo da nossa lei especial. Ministro Lewandowski, pois não. Vossa Excelência me permite uma parte. Sem antes cumprimentar a todos na pessoa da nossa presidente, ministra Rosa Weber, era uma lembrança semelhante a que Vossa Excelência fez. Duas expressões me chamaram a atenção. A primeira já foi solvida em relação ao momento processual adequado. A outra é a necessidade de um pedido expresso. E eu entendo a justificativa desse pedido expresso com olhos no passado, à vista de processos em curso e em fase avançada, para se evitar uma enxurrada de nulidades que não seria razoável. No entanto, nós não podemos esquecer que a lei que define a organização criminosa, dispõe sobre investigação criminal e obtenção de provas, que é a 12.850/2013, ela sofreu uma alteração em 24 de dezembro de 2019, praticamente no ano 2020.
no parágrafo 10A do artigo 4º, que diz: em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Então, com vistas no futuro, a nossa decisão, quando ela menciona pedido expresso, ela termina limitando um direito já posto, a partir de 24 de dezembro de 2019, que garante, independentemente de haver ou não pedido expresso, que o réu delatado fale por último. Então, a minha preocupação é essa, sem, de forma alguma, afastar a preocupação já bem colocada pelo ministro Tatiana de Moraes, que eu comungo também, olhando o passado. Eu acho que antes dessa legislação, como não havia previsão, aí sim nós deveríamos adotar o pedido expresso. A partir de então, a lei que cuida desse rito especificamente das colaborações premiadas, ela já garante ao réu delatado o direito de falar após o delator. E nessa mesma fase colocada pelo ministro Ricardo Lewandowski. A minha preocupação é, a partir de então, ainda assim, exigir um pedido expresso quando a lei lhe garante esse direito. Né? Eu acho que eu acho que o problemático aqui é que, sem pedido expresso e fixação de um momento, acaba podendo pedir a qualquer tempo. E aí pode pedir, não pede no momento certo, espera a sentença e depois pede nulidade. E, portanto, eu acho que há um risco grande de nós termos a enxurrada de pedidos de nulidades que a gente quer evitar. Eu entendo a preocupação do ministro Cássio, porque ele disse que é um direito subjetivo, não deveria estar sujeito a pedido expresso. Mas, no fundo, o mais importante aqui é estabelecer um momento até o qual se pode pedir, sob pena de você poder anular a qualquer momento o processo, pedindo vênia, entendendo a posição do ministro Cássio. Não, mas eu estou conjugando com a sugestão do ministro Lewandowski do pedido ficar limitado, né, ao prazo imediatamente posterior ao que foi concedido ao réu que o delatou. Não pode ser a qualquer momento, depois do proferimento da sentença, já em fase recursal. A minha preocupação também é essa, que hoje apareça um pedido num processo em tramitação numa Corte Superior que deseja essa nulidade. Mas eu só lembro que esse direito passou a existir a partir de 24 de dezembro de 2019. Então, poderíamos fazer Mas veja, aberto o prazo para as alegações finais, ele entra nos autos e diz, eu quero falar depois. Exatamente. Mas ele já tem esse direito hoje. Então, Vossa Excelência, os colegas me permitem? Pois não, ministro. Esse é um dos dilemas da metodologia da fixação das teses, cuja metodologia é extremamente importante e creio que, no fundamental, todos estamos de acordo. É que, no momento de fixar a tese, se reabrir o debate, nós voltamos a apreciar o mérito do que foi deliberado. É preciso guardar uma simetria entre o conteúdo da tese e o conteúdo que foi deliberado. A distinção ao caso julgado. O conteúdo do julgamento. O que o ministro Cássio traz à colação é um tema relevante, mas isso não foi tratado no desate do mérito. A tese, tal como formulada, ela é fiel, portanto, cumpre o desígnio de lealdade com o que foi discutido e o que foi deliberado. Se ela se apresentar insuficiente para casos outros, certamente esse tema voltará aqui, em algum modo ou forma, e nós voltaremos a deliberar. Porque, se este tema for posto à discussão à tese, aí eu peço a palavra para retomar o meu voto. Então, veja bem, minimamente, serve pelo menos para demonstrar o seguinte: a partir de um determinado momento, de um determinado marco temporal, que foi a nova redação dada ao parágrafo 10A do artigo 4º da Lei 2.850, a partir de 24 de dezembro de 2019, esse direito passou a ser um direito subjetivo. Então, como estamos tratando aqui de tese, fixando essa tese, nós estaríamos, por via oblíqua e não diretamente abordando, fazendo a negativa de vigência. Permite, presidente? Veja, eu também aqui concordo plenamente com o ministro Edson Fachin, porque nós poderemos ir mais além, poderíamos
entrar na questão, mesmo com a nova fixação da lei, se o juiz não observou isso, mas não ocorreu nenhum prejuízo, também não é nulidade. Então, se nós não ficarmos no que foi discutido, e eu lembro que nós debatemos isso amplamente, se nós não ficarmos no que foi discutido, daí não é uma tese, daí nós vamos virar um código. Senhora presidente, pela Pois ordem, não. primeiro saudando Vossa Excelência, os demais integrantes do Ministério Público, os alunos presentes, o Código de Processo Civil ele inaugurou essa nova metodologia da jurisprudência estável do precedente. Nessa ocasião, nós estabelecemos que, quando o juiz não aplicar o precedente, ele tem de justificar que não é relativo a um caso que deu ensejo ao precedente. Por isso que existe o Instituto do Distinguishing, da distinção, da superação. Então, a regra na fixação do precedente é o precedente aplicável a casos análogos ao caso julgado. Então, pedindo todas as vezes ao ministro Nunes Marques, eu acho que é importante o tribunal ser minimalista, porque senão a gente vai abrir aí uma chance para anulação de inúmeros processos. É claro que a lei todo mundo conhece. Até porque, ministro Fux, esse julgamento ocorreu em momento anterior à lei, que veio em 24 de dezembro de 2019. As nossas decisões foram tomadas em 25 de setembro, 26 de setembro e 2 de outubro de 2019. E com relação a esta decisão, né, que se segmentou, foi tomada nesses 3 segmentos, é que estamos estabelecendo a tese. Mas a tese está sendo fixada hoje, senhora presidente. Como retrato, como reflexo deste julgamento. Mas como luz, como um farol a guiar a jurisprudência nacional. E não podemos olvidar que agora, neste exato momento, o nosso direito positivado traz um direito subjetivo da parte. Então, eu não acho que não é difícil decotar. São momentos diferentes. Até então, a necessidade de um pedido expresso. Daqui para frente não há. A lei já dispõe dessa forma. Né? Eu compreendo a posição de Vossa Excelência, mas acho difícil estabelecer uma tese quanto a algo que não foi debatido senhora, aqui. Não foi nem discutido. Senhora presidente, me permita... Está vendo? Eu compreendo a preocupação do ministro Cássio. Eu também compreendo, é relevante. Eu compreendo, porque o ministro Cássio está preocupado em que nós não estabeleçamos um conflito entre a tese e a lei agora vigente. Quer dizer, hoje nós temos uma lei que garante esse direito subjetivo aos réus. Então, essa tese, segundo estou entendendo, ela está valendo para os casos anteriores à vigência dessa lei. Porque, se forem durante a vigência ou a partir da vigência dessa lei, não haveria necessidade de fazer uma tese, de se criar uma tese. Não é isso? Exato. Se me permite, ministro Ricardo Lewandowski, com essa observação que Vossa Excelência fez, ministro, se Vossa Excelência puder encaixar nos casos anteriores à lei tal, deve haver pedido expresso para esclarecer essa distinção e essa preocupação. Foi a minha Eu só quero entender também, fica muito difícil, acho que tanto para mim como para o ministro Nunes Marques, senhora presidente, fazer uma explanação a respeito, logicamente, de todos os debates que já existiram em torno do tema. A preocupação me permite aderir à relevância da preocupação trazida pelo ministro Nunes Marques. A grande questão é, se nós entendermos que essa tese, que reflete aquele momento, ela não adentra nas novas perspectivas normativas, a questão, para mim, está resolvida. Se não é assim, de fato, talvez não houvesse uma necessidade, ou houvesse uma necessidade de um pequeno esclarecimento, apenas decotando, salvo mudança legislativa posterior ao momento do julgamento, algo nesse sentido. Mas, da minha parte, havendo essa separação de realidades distintas e mundos e tempos distintos, para mim, acho que a questão estaria, vamos dizer assim, satisfeita.
Pois não, Uma ministro. última aqui. intervenção só, presidente. Eu creio que não há dúvida quanto à relevância do que o ministro Nunes Marques traz à colação. O que nós aqui estamos a debater é um texto de uma tese que faz sentido no contexto de um determinado processo. Esse tribunal, em momento algum, poderá se negar a deliberar favoravelmente a uma garantia que se estende por uma modificação legislativa superveniente. E, portanto, se este tema se apresentar, não há dúvida alguma que, a partir da lei do pacote anticrime de 2019, a compreensão será de um direito subjetivo que independa de formulação expressa. Mas esse contexto não está posto nesse julgamento do qual emerge a tese. Portanto, o texto da tese é de ser entendido no contexto do julgamento. E, assim, subscrevendo a importância e a relevância da observação, a percepção que tenho é que acalma o debate que já se houve nesse tema, a fixação da tese, tal como proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, registrando-se esse debate, como ficará na memória deste julgamento de hoje da tese, para efeito da compreensão do sentido e do alcance da tese. Presidente. Também para acrescentar, só para sem criar novas objeções, é que, dependendo da anuência do ministro Alexandre de Moraes, que foi o redator do acordo, poderia ter 2 itens. O primeiro item, havendo pedido expresso da defesa do momento processual alegado, os réus têm o direito de apresentar essas alegações. 2, esse precedente não se aplica às ações penais que se iniciaram após a eleição. Boa. Isso já resolve. Ou então, nas ações penais anteriores à lei tal... Presidente, duas questões aqui. Pois não, a minha última também manifestação. Eu presidi a comissão dos juristas que apresentou esse projeto de lei. E nós apresentamos exatamente porque já havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos andar em círculos aqui. Aqui foi uma decisão antes disso. Agora tem a lei já, mas aqui foi antes, obviamente se aplica anteriormente. Como que nós vamos colocar um segundo item se nós nem discutimos a lei? Foi objeto de debate. E sempre poderá haver uma posição diferente. Colocar dessa forma, ministro Alexandre. Nós já aqui nos debates já ficou claro isso, mas colocar uma tese do que nem foi discutido, porque nem existia, começa a não ser uma tese do julgamento. A tese é aquele enunciado que nós tiramos a partir dos debates e do julgamento. Se nós formos incluir algo que foi editado posteriormente ao julgamento, aí nós vamos estar meio que legislando e não editando uma tese do que foi discutido. Mas, até pelos próprios debates, acho que ficou claro isso. Mas, presidente, me permite... Presidente, me permite mais uma intervenção? Eu acho que a manifestação do ministro Cássio realmente me fez refletir um pouco mais verticalmente sobre essa questão. O que nós quisemos dizer ao examinarmos aquele processo e concluir em termos de uma tese é o seguinte, que são nulas as manifestações das defesas apresentadas após aquelas veiculadas pelos colaboradores. É isto que é. Quer dizer, se nós olharmos retrospectivamente, toda vez que nós temos uma alegação final que foi apresentada depois daquela que foi, enfim, manifestada nos autos pelos colaboradores, nós estamos diante de uma nulidade insanável. Isso que nós decidimos. Daqui para frente a questão está resolvida, em função da lei. Não é isto? Ministro Lewandowski, esse foi exatamente o debate que nós tivemos e prevaleceu a ideia da necessidade do pedido expresso. O que o ministro Cássio traz à colação, e com razão, é que a partir da lei do chamado pacote anticrime, ou seja, de 2019, o que se denomina aqui pedido expresso passa a ser um direito subjetivo de apresentação, independentemente da postulação. Portanto, eu creio que está nítido que a observação feita por Sua Excelência integra esse julgamento, mas não integrará a tese, porque ela é fiel ao que foi julgado. Mas fica nítida a questão de que, a partir de 2019, onde se lê pedido expresso, lê esse pedido. Agora, dispensar o pedido
Isso não pode ser, Mas, porque reabrimos o julgamento. Vossa Excelência me permite, o que nós verificamos nos casos que examinamos aqui, e cito de lembrança, é o seguinte: acusação e defesa apresentam o pedido de alegação final, no momento apropriado, do ponto de vista processual. Só que o que é que os juízes faziam? Ouviam primeiro os colaboradores, depois as defesas. Sempre houve um pedido expresso. Eu duvido que alguma defesa técnica tenha deixado de fazer um pedido expresso nos autos para apresentar as alegações finais. O que houve, de fato, e isto foi realmente algo absurdo do ponto de vista do direito de defesa, foi ouvir primeiro os colaboradores, não é? Primeiro os colaboradores, ou melhor, os colaboradores por último, perdão. Não, mas, ministro, Leonardo, se me permite, o que foi muito discutido e houve muito, o juiz abria a vista para as alegações finais, primeiro para a acusação e depois para a defesa. Toda a defesa. E vários advogados não impugnavam isso. Eles apresentavam normalmente. Apresentavam, inclusive, antes do colaborador. O prazo para a defesa era conjunto. Sim. E o advogado apresentava normalmente. Isso. Alguns advogados, naquele momento, e aí é o momento processual adequado, o juiz abriu vista para a defesa, alguns advogados pediam, não, eu só quero falar após o delator. E o juiz indeferia. E o que nós discutimos muito aqui foi exatamente o advogado que não pediu, que aceitou o prazo conjunto e se manifestou, não fez pedido expresso, ele não tem o direito à nulidade. Exatamente. Isso que nós discutimos, foi uma longa discussão, mas foi vencedora esse posicionamento. É isso. Ministro Alexandre de Moraes, eu peço a Vossa Excelência a gentileza de fazer a leitura da tese que está a propor, para que eu colha o voto de todos. Obrigado, presidente. Havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado, CPP, artigo 403 e Lei 8.038, artigo 10, os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade. 10? É o 10? Ou 11? 11? Não. É do 11, né? É que eu lembrei de cabeça agora para aderir à sugestão do ministro Ricardo Lewandowski. Então, artigo 11. Artigo 11 do quê? Da Lei 8.038. 8.038/90. Que rege o STJ e o Supremo Tribunal Federal na ação penal. Colho os votos. Ministro André? De acordo, senhora presidente. Ministro Nunes Marques? Após os debates e a construção que foi feita, ficou muito claro, presidente. Eu estou de acordo também. Obrigada. Ministro Edson Fachin? De acordo. Ministro Luiz Roberto? Eu também estou de acordo, só faço aqui uma observação sobre a lei nova, que diz assim, parágrafo 10A, em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de se manifestar após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. A lei é bem clara, é um direito e, portanto, pode ser exercido. Se não for exercido, não gera nulidade. Isso. É uma oportunidade. Se não quiser exercer, não exerceu. Mas esse é um outro debate. Está garantido. Esse é um outro debate que seguramente vai ser travado. Não. É apenas para dizer que a preocupação do ministro Cássio é pertinente e eu acho que já está explícito da lei. Não precisa pedir. Mas se não exercer o direito, também não tem nulidade. Certo. Mas Vossa Excelência apoia a tese. Acompanha a tese. Ministro Fux? Eu também acompanho a tese, até porque ela se salva na medida que tudo aquilo que o juiz pode fazer de ofício não impede a iniciativa da parte. Então, não vai haver nulidade nenhuma, porque, como já está previsto a lei, se o juiz não se manifestar, a parte pode oferecer o pedido. Se a parte oferecer o pedido, a lei garante esse oferecimento independentemente de requerimento. Então, quer dizer, constando todo esse debate também que o ministro Cássio trouxe ao longo, muito bem próprio, me fez refletir também, eu concordo absolutamente, integralmente com a tese do ministro Alexandre. O ministro Dias Toffoli nos comunica, teve que se afastar uns minutos, que já acompanhou e continua acompanhando o ministro Alexandre de Moraes. Ministra Carmen Lúcia? De acordo, presidente. Ministro Lewandowski? Com os esclarecimentos que foram feitos agora em plenário, eu acompanho a tese. Ministro Gilmar Mendes? Eu também acompanho a tese e proclamo
que foi aprovada a seguinte tese: havendo pedido expresso da defesa, no momento processual adequado, entre parênteses, CPP artigo 403 e Lei 8.038 de 90, artigo 11, os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade. Julgamento encerrado. Que bom, né? 2 anos, conseguimos. Quem sabe só para ouvirmos o relatório e já sinalizarmos aos advogados o próximo feito, vou apregoar. Até porque esse processo tem uma peculiaridade que o relator já se aposentou, então nós não teremos leitura do relatório. Eu vou fazer e aí, então, suspendo para que ouçamos as sustentações orais após o intervalo. Apregou o recurso extraordinário 1.276.977, procedente do Distrito Federal, sob a relatoria, então, do ministro Marco Aurélio, em que, recorrente, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e Vanderlei Martins de Medeiros, e recorridos os mesmos. Esse feito diz com o tema 1102 da repercussão geral. Possibilidade de revisão do benefício previdenciário mediante aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876/99, aos segurados que ingressaram no regime geral de previdência social antes da publicação da referida Lei 9.876 de 99, ocorrida em 26 de novembro de 1999. Há 10.417 casos sobrestados. E o feito diz com as ODS 10, redução das desigualdades, e 16, paz, justiça e instituições eficazes. O julgamento foi iniciado em sessão virtual com o seguinte registro. Após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a fixação da seguinte tese, tema 1102 da repercussão geral, aspas, na apuração do salário de benefício dos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876 de 1999 e implementaram os requisitos para aposentadoria na vigência do diploma, aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei número 8.213 de 1991, quando mais favorável que a norma de transição, e registra-se na ata os votos que se sucederam, mas, posteriormente, houve pedido de destaque pelo ministro Nunes Marques, né, o que enseja a renovação do julgamento, e, por isso, eu fico... Isso ocorreu na sessão virtual de 4 de junho de 2021, a 11 de junho de 2021, oportunidade em que até houve pedido de vista do ministro Alexandre, mas, uma vez devolvido o pedido de vista por Sua Excelência, houve pedido de destaque. Vamos retomar o julgamento, a começar pelas sustentações orais, tão logo encerrado o nosso intervalo regimental. Suspensa a sessão.